Olá, meu querido povo brasileiro, graça e paz a todos vocês. Antes de começar o vídeo, feliz ano novo! Que o Senhor Jesus os abençoe poderosamente, que seu 2026 seja um ano maravilhoso e que a presença do Senhor invada seus corações, suas vidas de uma maneira tremenda nesse novo ano. Hoje não vim pregar-lhes uma mensagem, mas eu quero compartilhar-lhes o meu testemunho. A maioria de vocês não me conhece, mas eu sou autista. E vocês podem estar se perguntando, ué, Danilo autista? Como assim? Se ele está falando com tanta naturalidade, com tanta firmeza. Pois é, pessoal, mesmo assim eu sou autista. E tudo isso começou quando eu tinha 4 anos. Meus pais e todos ao meu redor viam um comportamento bem esquisito, bem diferente da minha parte. E por isso eu fui levado a vários médicos e eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger. Naquela época, a síndrome de Asperger ainda não havia sido enquadrada ao autismo. Naquela época, era síndrome de Asperger. E tudo isso foi continuando, até chegar aos meus 15 anos. Eu tinha continuava com um comportamento esquisito, muito deplorável, confuso. Já fui suspenso 3 vezes da escola. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu fui ao novo médico e aí sim fui diagnosticado com autismo de grau 1. E depois, com o passar do tempo, me formei na escola e quando cheguei aos 18 anos, algo aconteceu na minha vida que me mudou completamente. No dia 20 de julho de 2013, eu participei de um congresso de jovens promovido pela minha atual igreja e nesse dia tudo mudou para mim. Eu senti que o Espírito Santo pela primeira vez falou verdadeiramente ao meu coração. E aí eu fui ao altar, dobrei meus joelhos diante do Senhor e disse para Ele: Senhor Jesus, minha vida é Tua. A partir de hoje o Senhor é meu Senhor e Salvador. E aí eu tive uma nova mente, um novo coração. Minhas atitudes mudaram, meu comportamento mudou, meus pensamentos mudaram também. Eu me tornei um novo homem. No dia 8 de dezembro de 2013, eu fui batizado. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Mesmo eu, depois de convertido e batizado, a minha velha natureza ainda está em mim. A velha natureza no sentido de a natureza pecaminosa. Por quê? Mesmo a gente realizando esse ato do batismo, nós precisamos agora lutar contra a nossa velha natureza. A nossa natureza pecaminosa, porque ela nunca vai sair de nós. Mas como a gente pode enfrentá-la? Com o fruto do Espírito. A Bíblia diz, nós temos que nascer, se a gente não nascer da água e do Espírito, não veremos o reino de Deus. E aí nós precisamos sempre lembrar da passagem de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala dos frutos do Espírito. Aí, pessoal, entenda uma coisa. Eu fui escravo de vários pecados. Teimosia, pornografia, que mais? Imaturidade, tantos outros pecados que têm atrapalhado minha vida. Até hoje, pessoal, eu colho os frutos desses pecados. Mas o que a Bíblia também me ensina? Há também um pecado da inconveniência, que eu lutei muito para vencer, mas eu voltei a cometer depois de um bom tempo. Mas aí o que a Bíblia me ensina? Isaías capítulo 43, versículo 18 ao 19 diz assim, que a gente não deve olhar para o passado. O passado ficou para trás. E aí, esse versículo me mudou também. Eu tive uma nova visão. E aí minhas atitudes começaram, graças a Deus, a mudar. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Só por eu ter autismo de grau 1, e eu ter amadurecido, mudado o meu comportamento, ajudado pelo Senhor Jesus, não pensem que eu estou desprezando aqueles que são autistas de grau 2 e grau 3. Por quê? Como eu vou desrespeitar alguém que tem a mesma particularidade que eu? Não pode, isso é impossível. Eu tenho que respeitar quem a pessoa é, do jeito que ela é. E é isso que eu devo fazer, como sendo um cristão, um filho de Deus. Aí, em 2014... eu tive também uma nova experiência. Depois da minha conversão no meu batismo, eu decidi que eu queria estudar a palavra de Deus de maneira profunda. Em 2014, eu fiz o seminário básico da minha igreja. Foram 3 anos de curso, concluí, e naquela época, de 2014 a 2017, eu já estava na faculdade. Mas nessa época, eu não estava agindo como um verdadeiro cristão.
Muitos de vocês não sabem, mas eu fiz faculdade de jornalismo. E eu gostei muito do que eu aprendi naquela faculdade. Mas aí em 2018 eu tive uma nova experiência. Eu fiz o Instituto Bíblico, o seminário intermediário. Foram 2 anos e meio de curso. Concluí em 2021, me formei em 2021, na época da pandemia. E aí, o que aconteceu depois? Eu comecei a sentir o desejo de aprender muito mais mesmo. E aí eu decidi então fazer o seminário completo. E esse é o meu desejo. Eu quero fazer o seminário completo porque eu quero estudar a palavra de Deus de uma maneira forte, tremenda. Porque o meu desejo, pessoal, é ser ordenado ao ministério. E aí vocês podem perguntar assim: ah, Danilo, você quer ser ordenado ao ministério, o que você vai fazer então, se você for ordenado? Entenda uma coisa, como eu quero ser ordenado ao ministério, eu aprendi uma coisa muito importante da minha igreja. O verdadeiro líder é aquele que se dedica integralmente ao ministério. Então, para vocês terem uma noção, eu também sonho, sim, claro, em fazer um concurso público, né, para poder custear melhor o meu seminário. Eu já estou empregado, eu tenho um emprego, mas é temporário. E eu quero sim, com toda certeza, cursar o seminário. Mas a minha decisão eu já tomei. Se um dia eu for ordenado ao ministério, eu vou me abdicar de tudo. Tudo, pessoal. E eu já estou convicto que se isso acontecer, eu vou sair do meu trabalho para viver o ministério de maneira integral. Não pensem que eu sou louco, porque isso é o dever de um verdadeiro líder evangélico. Porque para mim, pessoal, o que importa agora é o conhecimento do Senhor Jesus, que se entregou por mim, se entregou por você, e que ao 3º dia ressuscitou para nos dar novas vidas. Eu quero ser isso agora, pessoal. Eu quero usar os conhecimentos que eu adquiri na faculdade de jornalismo para expandir o reino de Deus, porque é isso que importa para mim agora. Se para o mundo isso é loucura, se para o mundo isso é idiotice, para Deus não é. Porque Ele se agrada com todos aqueles que pregam a Tua palavra de maneira simples e cristocêntrica. E é isso, pessoal. Esse foi o meu testemunho. Espero que vocês tenham gostado, que esse testemunho tenha falado poderosamente nos seus corações, para que vocês creiam também que mesmo que alguém seja autista, que tenha essa particularidade, Deus quer usar de maneira poderosa. Para Ele nada é impossível. Nada, pessoal. Entendam isso. Se você tem um filho autista, independente do grau que seja, lembre-se que Deus se importa com ele e que vocês possam apresentar a palavra de Deus a essa pessoa para que ele tenha uma nova vida, um novo pensamento, um novo posicionamento, para que você também sinta o Espírito de Deus agindo nessa pessoa e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Um grande abraço, fique com Deus e que Ele os abençoe rica e abundantemente.